Porque a fé, ela prova-nos que existe este mundo espiritual agora e que nem tudo se limita àquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que as nossas mãos podem apalpar. E eu gostaria que você compreendesse melhor o atual contexto da fé. Porque, infelizmente, nós temos uma fé customizada, que seria uma fé individual, a qual cada pessoa tem uma. E a fé bíblica, na verdade, nos fala da fé do povo de Deus, da fé que fundamenta a igreja do Senhor Jesus Cristo. E que não se trata de uma fé customizada, de uma fé individual, de uma fé que cada um tem, e que é subjetiva, e que não tem parâmetros objetivos. Infelizmente, também nós temos a fé pragmática, a qual ela tem que dar certo. O que funciona é aquilo que dá certo, e nós não estamos ligados ao certo. Mas aquilo que de fato é eficaz e que traz resultados no mundo material. E eu gostaria que nós viéssemos a fazer uma análise, primeiramente por uma ótica filosófica. É claro que eu irei fazer apenas um pequeno recorte, porque não se tem condições de fazer toda uma análise profunda em pouco tempo. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, o texto de Newton, quando ele escreveu, dizendo: nele são todas as coisas contidas e movidas, todavia nenhuma afeta o outro. Deus não sofre nada do movimento dos corpos, os corpos não encontram nenhuma resistência da onipresença de Deus, e um Deus sem domínio, providência e causas finais não é nada além de destino e natureza. Newton, que é um grande expoente da ciência, aliás, foi um dos primórdios do avanço científico, ele escreve, e perceba que ele está fazendo uma comparação em relação ao Deus que criou o universo e a natureza. Tanto é que, em determinado momento, ele chama a natureza de um Deus, como se ela funcionasse de forma independente, não necessitasse da intervenção divina, e a natureza em si só, ela iria se revelar. Os homens deveriam descobrir como que funciona a natureza, pois daí poderia retirar a sua providência. Um bispo e um filósofo chamado Berkeley, ele começou a criticar Newton, porque ele dizia, e olha o texto que eu trouxe: a existência da matéria ou corpos não percebidos não só foi o suporte principal para ateus e fatalistas, senão que também foi o princípio de que depende a idolatria em todas as suas formas. Então perceba que Berkeley ele começa a criticar esta posição de um Deus frio, de um Deus que apenas criou o universo e que se afastou dele. E que tudo quanto nós temos é a matéria, é a natureza, e a natureza se autorregula. Não é necessária uma intervenção divina, e que a natureza, por si só, dará todo um suporte existencial ao homem. Com isso, o Deus de Newton podia ser considerado um Deus frio, um Deus parecido com aquilo que Epicuro tinha analisado, que não estava preocupado com a cidade dos homens. Um Deus que era tão distante que não era necessário o homem procurar as suas intervenções para produzir o necessário. Porque a própria natureza poderia tornar-se este Deus, um Deus com D minúsculo, mas um Deus que se autorregulava. E Berkeley começa a criticar, dizendo: olha, essa visão materialista, essa visão a qual vocês estão focando demais naquilo que é a matéria, leva certamente ao ateísmo e ao fatalismo, e logo as pessoas irão se distanciar de Deus.
É claro que ele procurou uma solução que muitas pessoas não aceitam, que é a negação da matéria. Para Berkeley, o que existe são as nossas consciências. Aliás, você que está me vendo talvez não exista, mas é produto da minha mente. E eu gostaria de continuar, porque na verdade ele tinha uma certa razão. A ciência avançou e nós começamos a procurar a providência na natureza. Nós procuramos suprir as nossas necessidades com aquilo que vem da natureza. Porque imagine que a partir de então as pessoas não procuravam mais com tanto fervor o reino dos céus, a intervenção miraculosa, milagrosa de Deus. Agora o homem ele passa a procurar na natureza a sua existência, a sua subsistência. É como se o homem dissesse: olha, se eu estou doente, a natureza vai solucionar. Se eu estou com fome, a natureza vai solucionar. Já não tem mais aquelas orações como do povo de Israel, procurando no meio do deserto que viesse chover comida dos céus. Agora se tem exatamente a própria natureza, a própria terra sustentando e produzindo alimentos e produzindo subsistência para os seres humanos. O que bastava era que os homens viessem agora, a partir de então, conhecer e desenvolver cada vez mais o conhecimento acerca da natureza para providenciar para as suas necessidades, suprir as suas necessidades. Com isso nós temos este avanço científico. Os homens começam agora a estudar bastante a natureza, a filosofia da natureza avança, a ciência avança, outras áreas do conhecimento avançam, e aquilo que Berkeley ele profetizava, ele via como tendência, na verdade se cumpriu. Tanto é que nós temos, nos dias de hoje, a palavra final na vida de muitas pessoas, a ciência. A ciência ela se torna a grande autoridade, a ciência se torna a grande esperança da humanidade. Antigamente a ciência não tinha tanto valor e com isso as palavras divinas ressoavam com muito mais credibilidade. Tanto é que se percebe que uma pessoa, quando ela recebe uma palavra dizendo tudo vai dar certo, talvez ela não confie tanto do que quando ela recebe um prognóstico de um cientista, um prognóstico de um médico. Então, no fundo, nós começamos a nos distanciar do divino, do espiritual, e começamos a focar demais naquilo que é material, procurando todas as soluções de nossas vidas naquilo que é terreno. Mas, como diz Berkeley, nós poderíamos encontrar várias dificuldades em relação a isso. O ateísmo invadiria muitas regiões, o que aconteceu, mas isso ocorreu e os tempos foram avançando, e é claro que você vai dizer, mas a igreja preservou-se, a igreja continuou. Só que Nietzsche, que muitas pessoas demonizam ele fez uma crítica bem incisiva, uma crítica verdadeira, quando ele escreve em Gaia e a Ciência, dizendo: o homem louco, não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós, embarcou no navio, emigrou. Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu, somos todos seus assassinos. Alguém pode dizer, mas como que Nietzsche poderia dizer que matamos Deus?
Ele traz uma crítica severa, mas que, no fundo, se tem uma certa razão. Porque perceba que este homem louco estava invadindo o mercado e gritando: nós matamos Deus. O que é o mercado? O mercado, ele nos traz uma grande promessa de suprimento, de providência daquilo que nos falta. O que é o mercado, senão aquilo que nos oferece a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos e a realização do suprimento do básico. No mercado nós encontramos várias coisas, medicamentos, alimentos, encontramos até mesmo aquilo que vai nos entreter e aquilo que vai nos dar conforto. Porque no fundo, nós começamos a focar demais na terra e olhar demais para a terra e nos esquecemos dos céus. E a crítica dele é que os homens diziam que criam em Deus, que buscavam a Deus, mas que na verdade tinham uma fé falsa. Porque o que valia era a palavra humana. Isso vai trazer para a nossa realidade este foco demais no materialismo e nos esquecendo do espiritual. Com isso nós não desenvolvemos o mundo espiritual. Até as religiões nos dias de hoje se adaptam ao material. Para nós enchermos a igreja, geralmente falamos das bênçãos materiais. Antigamente, uma pessoa, para saber se o filho ia retornar para casa, tinha que perguntar a Deus, tinha que dobrar os joelhos, tinha que orar, procurava uma palavra profética, tinha preocupações, meditava, intercedia. Deus, como que está o meu filho? Mas nos dias de hoje nós temos a tecnologia. Quando alguém está distante, nós não precisamos orar para isto. Nós acessamos um aplicativo e conversamos com alguém que está do outro lado do mundo. Com isso, Deus vai se tornando menos interessante para a humanidade, ele vai se tornando menos invocado. É como se nós procurássemos as soluções dos nossos problemas aqui nessa terra. Com isso, a nossa fé não é desenvolvida, o mundo espiritual, ele se torna algo muito mais distante. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas, elas tinham uma esperança muito maior em relação ao reino dos céus. Nos dias de hoje, a pregação sobre o reino dos céus é tão antiquada, a pregação sobre o reino dos céus é algo que não traz tanta audiência em uma igreja, porque se eu falo dos céus, alguém faz cruz credo, alguém diz, não, eu não quero morrer agora. E na Idade Média as pessoas tinham uma certa esperança de ir para o reino dos céus, porque é aquilo que Marx fez como crítica também. As contradições materiais eram tamanhas, a miséria era tamanha, que as pessoas preferiam ir para o reino dos céus. E ele fez uma crítica. Ele disse, olha, se eliminar as contradições materiais, a miséria, a fome, as pessoas vão deixar de buscar a Deus. Por isso que ele falou que a religião é o ópio da sociedade. O que ele quis dizer? Que a religião é uma droga? Não, ele quis dizer que a religião serve como paliativo, elimina a dor das pessoas. A religião ajuda com que as pessoas não venham sentir tantas dores, porque essa terra, ela tem contradições materiais, essa terra é cheia de dores. Com isso, ele está profetizando praticamente que, a partir do momento que se tenha uma terra a qual tudo possa ser providenciado, as pessoas vão deixar de buscar a Deus. Freud falou da mesma forma. Inclusive, o medo em relação à natureza nos torna propenso a buscarmos a Deus. A partir do momento que nós controlarmos a natureza, esse medo vai passar e nós vamos deixar de buscar a Deus. O que esses homens falam, muitas pessoas levam em desconsideração, principalmente os cristãos, porque dizem, eles são ateístas. Mas no fundo eles têm certas razões. Porque é como se eles estivessem denunciando, olha, os cristãos estão dizendo que buscam a Deus,
que eles têm fé em Deus, mas eles procuram as soluções para os seus problemas aqui na terra. E quando eles não tiverem problemas aqui na terra, vão deixar de buscar a Deus. Tanto é que em regiões onde existe um grande número de riquezas, as pessoas tendem a buscar menos a Deus. Elas tendem a esquecer de Deus. O ateísmo é maior, a descrença em Deus é muito maior. Então perceba que aquilo que Berkeley falou foi uma tendência que tem se concretizado. Tanto é que nos dias de hoje as pessoas creem demais na ciência, elas creem demais no ensino humano, elas creem demais na providência do que acontece na Terra. Tudo nós esperamos que venha a ser resolvido aqui. Só que aí tem outros poréns. Dores emocionais, dores psíquicas, que ainda que se tenha tudo nesta terra, não consegue solucionar. Surgem outros problemas de ordem psicológicas que o homem não consegue lidar. E um problema que possa surgir é exatamente o que vem nos acontecendo. Porque de um lado nós temos a esperança naquilo que Newton falou, naquilo que o positivismo pregava, que a ciência iria solucionar os problemas de nossas vidas, mas em determinado momento nós cremos demais nisso e a humanidade se depara com a ciência perplexa, sem saber muito como solucionar as coisas. Porque o homem não pode tudo. Aquilo que Newton falou e que eu li, não é a realidade. Infelizmente, ou felizmente, a natureza não pode suprir todas as nossas necessidades. Inclusive, os recursos aqui são escassos. Então, por que nós focamos demais aqui? E se a palavra está dizendo a fé é a prova das coisas que se não veem, é a prova da existência do mundo espiritual. Mas nós invertemos tanto isso, que é como se nós estivéssemos dizendo, olha, a fé é a certeza das coisas materiais, das coisas que se veem. Porque até na igreja as pessoas dizem, olha, você não está vendo o carro do ano, mas daqui a pouco você vai ver. Você não está vendo a casa do ano, mas daqui a pouco você vai ver. Mas casa a gente vê, carro a gente vê. Então não é algo espiritual. A fé não está ligada àquilo que é material. A fé é aquilo que é espiritual. Anjos, você ver anjos? Não. Pela fé, você prova as pessoas de que os anjos existem. De que o mundo espiritual existe. Mas a igreja se tornou tanto presa ao materialismo, que até as pregações conduziram ela para a fé que busca a eficiência da terra. A fé que busca as bênçãos materiais. Ora, você não precisa de fé para ter carro. Você não precisa de fé para provar que pode ter uma casa. Você não precisa de fé para conquistar muitas coisas materiais aqui. Agora, para você dizer para alguém, existe anjo, você precisa de fé. Porque o anjo está no mundo espiritual. Mas o que é a fé nas igrejas, nos dias de hoje? Suba no púlpito e fale, olha, eu consegui um carro. Olha, a fé do irmão é grande, aplauda o Senhor. Entende? A fé, ela não está ligada a isto. Você não precisa de fé para isso. Então perceba que o materialismo, ele se encaminhou tanto, que a gente criou esta fé, que na verdade, ela não é bíblica. Ela é uma fé operante neste mundo. Seria uma espécie de crença positiva, de que algo de bom vai acontecer em relação ao material. Mas a Bíblia está dizendo aqui,
que a fé é a prova das coisas que não se veem. É a prova do reino espiritual que nós, como igreja, temos esquecido. Temos esquecido tanto do reino espiritual que a palavra final torna-se do reino material. Mas o reino material, ele tem uma cognição limitada. Apesar de Freud ter falado desta forma, que o homem iria controlar a natureza, até hoje nós não controlamos. Até hoje as coisas escapam de nossas mãos. E o porquê nós vamos depositar toda a nossa confiança naquilo que os homens podem fazer? O apóstolo Paulo já dizia que infeliz é o homem que espera de Cristo somente nesta vida. É aquele homem que quer que Cristo venha suprir todas as suas necessidades desta vida. E ele tem um olhar material. Ele tem um olhar que a natureza irá providenciar tudo para ele. E aliás, se a natureza tudo providenciar para ele, nem Deus ele busca. Perceba que muitas pessoas só buscam a Deus quando elas estão passando por muitas dificuldades. E o que Nietzsche falou é uma grande verdade, porque, no fundo, Deus ele se torna em nossas vidas apenas um mero símbolo, palavras. Nós não vivenciamos Deus, porque Deus controla o mercado, Deus está no mercado. A pergunta que eu te faço é, Deus está no mercado? Deus ele está em nossos discursos, mas Deus está no mercado? Se Deus estivesse no mercado, isso não estaria acontecendo. É como se ele estivesse dizendo, olha, o mercado matou Deus. Não é que o mercado tenha matado Deus de uma forma literal. Assim como o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito, ora, alguém pode apagar o Espírito Santo? Não. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em vocês o Espírito Santo pode ser apagado. E o que este filósofo falou, eu posso interpretar. No mercado, Deus pode estar morto. É como se Deus não pudesse pisar no mercado. E o mercado, infelizmente, invadiu todas as esferas deste mundo. O mercado invadiu as esferas da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola, da educação, invadiu a esfera da igreja. O mercado invadiu tudo. E Deus se torna alguém que nós buscamos Ele, mas é algo que talvez esteja muito nas palavras e menos na vivência. Nos tornamos hipócritas. Porque perceba a diferença da fé para o acreditar. Imagine que você chegue na loteria agora e compre um bilhete. Você acredita que vai ganhar. Você acredita que vai ganhar na Mega Sena. Você paga R$3,50, porque se você não acreditasse que poderia ganhar, você não compraria. Você acredita, então você vai lá e compra. Porém, o acreditar não tem força suficiente de mudar radicalmente o teu comportamento. A crença não muda radicalmente o nosso comportamento. A fé ela é capaz de mudar o nosso comportamento. Por exemplo, você compra o bilhete premiado, porém, você vai para sua casa, você coloca o bilhete na gaveta, amanhã você vai trabalhar, você pega o ônibus, você não gasta muito no cartão de crédito porque sabe que pode estourar e que tem dívidas para pagar. Você acredita que pode ganhar na Mega Sena, mas aquilo não é suficiente para mudar o teu comportamento, a tua rotina. Agora imagine se você tivesse fé na Mega Sena. Você chegaria na boca do caixa e diria, olha, eu quero uma Mega Sena. Você apostaria? Sairia dali? E de repente você chegaria em casa e diria para sua esposa, pode gastar todo o limite do cartão de crédito, porque amanhã eu vou estar milionário. Como assim, homem? Você é louco? Sim, pode gastar tudo. Amanhã eu vou estar milionário. E aí você liga para o seu patrão e diz, olha, eu estou pedindo demissão. Por quê? Porque eu amanhã estarei milionário.
Perceba que a fé na Mega Sena vai mudar todo o teu comportamento. Isso é fé. Se eu acreditasse em Deus, isso não seria o suficiente para mudar a minha rotina. Mas se eu tiver fé em Deus, a minha vivência, a minha rotina muda. Inclusive, não terei medo da morte. Mas eu não quero te julgar. Nós somos filhos da nossa época. Nós somos filhos deste contexto. Aí você me pergunta, mas a ciência realmente ela domina tudo? Ela tem que dominar tudo? Ela tem a palavra final? O que é a ciência? E eu trouxe aqui breves pensamentos para você entender que, diferente do que as pessoas dizem por aí, não é necessário nós confiarmos 100% a nossa vida naquilo que os homens dizem. Qual é a diferença da ciência para outros conhecimentos? Karl Popper, fazendo uma análise do que é ciência, ele falou que é uma hipótese. E esta hipótese pode surgir de um sonho, de uma intuição, de uma contra-intuição. Alguém que de repente pense, se isto aqui ocorrer, tal efeito nós teremos. Se eu tomar esta pílula, vai acontecer tal coisa. Mas para que eu saiba que realmente eu estou certo, eu vou testar. E eu testo de tal maneira que ou eu confirmo a minha hipótese, porque primeiro eu digo, se eu tomar este remédio, logo ficarei curado desta doença, é uma hipótese. Mas para eu tornar aquilo científico, eu tenho que testá-la. Então eu tomo o remédio. Funcionou. Ok. Confirma-se a hipótese. Não funcionou. Descarta. Mas é claro que é necessário vários e vários testes, com várias e várias variáveis, para ver se aquilo é real, se aquilo é confirmado ou não. Uma hipótese que hoje é confirmada, amanhã pode ser falsificada. Por exemplo, a criança com febre, embrulha ela, coloca muita roupa na criança, ela vai suar. Antigamente os médicos faziam desta maneira. Hoje, dê banho de água gelada. Mudou-se o método, entende? A hipótese mudou. Porque aquela hipótese de, por exemplo, embrulhar bastante, deu certo por um momento, mas agora foi falsificada por outra que diz que a criança tem que tomar banho de água gelada. Então, em questão de décadas, as coisas mudam. Aquilo que era certeza lá atrás já mudou nos dias de hoje. Da mesma forma será amanhã. Isso pode ser positivo? Pode. Mas tem um porém. Aquilo que eu falsifico hoje, que digo que não existe, e por isso não é ciência, de repente, não é por uma questão da coisa em si, mas é por uma limitação da observação. Então, podemos negar o senso comum completamente nos dias de hoje? Não. Aí, Popper foi criticado, surgiu Lakatos, e ele falou do núcleo irredutível. Dentro da mesma teoria, podem surgir pessoas com novas hipóteses e que começam a discordar deste núcleo irredutível. E que começa a perceber de forma diferente as coisas. Por exemplo, o mesmo problema, comportamento. O problema do comportamento. Nós temos duas correntes para explicar. Então a gente não sabe quem está certo, quem está errado. E aí vieram outros para dizer, olha, a ciência, ela se estrutura da seguinte forma. Cria-se uma crença, que é um paradigma, e aquilo vai dando certo, mas daqui a pouco, essa comunidade científica, ela passa por uma crise, porque surgem novos estudos,
E este paradigma começa a se enfraquecer, até que acontece uma revolução que se deixa este paradigma e busca-se um novo. E nós devemos olhar isso por uma perspectiva sociológica, que na verdade se pensa o seguinte: ora, se a ciência é um paradigma, que diferença tem de uma crença? E por acaso, estes cientistas não seriam também crentes em algo? Então, se nós formos analisar a ciência, não se tem certezas. Será que a ciência, ela é a nossa única bússola? Você que está me assistindo agora, eu não sou obscurantista, não. Mas também eu não sou adorador da ciência. Ciência não é cientificismo. Nós não devemos nos prostrar e dizer, não existe nada além daquilo que a ciência diz que existe. Não, isso é loucura. Porque rapidamente eu falei aqui de alguns problemas que baseiam o que é ciência. Todas as teorias que dizem o que é ciência têm grandes problemas. Tudo bem que a ciência ela tem grandes avanços e a gente tem que tirar o chapéu para isto, mas ao mesmo tempo ela não pode suprimir. Ela não pode amordaçar a boca de outros conhecimentos. A fé está para além da ciência. O senso comum é um outro tipo de conhecimento e que dá certo para muitas pessoas. Porque quantas pessoas aprenderam com a avó que mastruz com leite é bom e que resolve realmente. Mel é bom e resolve realmente. A ciência descarta isso. Quantas pessoas que estão me assistindo agora e dizem, olha, eu tomo aqui um chá e as coisas resolvem. Mas pessoas, inclusive na universidade, ficam dizendo, não, isso é obscurantismo. Você é do senso comum, como se isso te diminuísse. O que é ciência, por acaso, é maior do que o senso comum? Muitos teóricos vão dizer que não. Eu fiz essa análise breve para te dizer o seguinte: não é momento de nós nos envergonharmos diante do contexto a qual estamos vivendo. Não é momento de nós dizermos, temos que ter uma fé envergonhada. Não vamos crer. Não vamos crer no impossível, porque eu estava vendo nas redes sociais que o porquê muitos pastores estavam orando, jornalistas estavam rindo, ridicularizando, como se a fé fosse muito menor do que a ciência. E quando alguém vai lá dizer, olha, se tomar mel, as coisas melhoram, jornalistas vão ridicularizar, porque na verdade não leem, não conhecem o que é ciência. Aliás, ciência, quando está na fase de experimento, deve ser criticada. Meu irmão, se você é pastor, se você ora, e se você vai na rede social profetizar que Jesus cura, acredite nisso. Creia nisso e não deixe ninguém zombar de você dizendo, isso é obscurantismo, isso é pedir ao papai do céu, que nem existe. Deixe com que essas pessoas venham se recolher à incredulidade deles, mas eles não são maiores em conhecimento do que aquele que crê. Eles não são maiores em conhecimento do que aquele que tem fé, porque a fé, ela prova o mundo espiritual. A ciência não consegue provar o mundo espiritual. Eu poderia ler da seguinte forma: a ciência é a prova das coisas que se veem. Tudo bem. Eu poderia ler isso. A ciência é a prova das coisas que se veem. Carro existe? Existe. A ciência prova que existe carro. O vírus existe? Existe. E a ciência prova que existe o vírus. Pronto. A ciência é a prova das coisas que se veem. Agora, a ciência vai provar o mundo espiritual? Não. Ele existe? Existe. E como nós provamos o mundo espiritual? Através da fé. E o mundo espiritual pode intervir neste mundo material e mudar as situações deste mundo material.